Agora é sério, o Canadá tem planos para legalizar quem está ilegal aqui já faz um tempo e eu vou trazer essa história para vocês. Semana passada eu queria fazer um vídeo com relação a esse assunto, sendo um vídeo mais completo, bem informativo, só que eu não tive tempo de parar para estudar. Então o vídeo ficou cheio de achismos, cheio de na minha opinião, cheio de eu acho, tem que ver direito isso aqui, etc e tal. Não gostei, então ficou uma qualidade bem ruim, então por isso que eu acabei cortando bastante coisa daquele vídeo. Teve gente que até reclamou, falou que era clickbait, mas também foi mais um vídeo para dar um novo pontapé aí pro canal. Vou tentar fazer nesse formato um pouquinho mais informativo aqui, um pouquinho mais de podcast, mas bora no assunto principal aí, que você que tá ilegal, vou estar olhando aqui na minha tela, e também, se não ficar bom no vídeo aqui, eu tô gravando na tela do meu notebook, eu vou deixar numa segunda parte para vocês verem melhor. Mas aqui é um anúncio do governo canadense de março agora de 2025, já faz um tempinho que eu queria falar desse assunto, que traz essa questão de quem está ilegal aqui no Canadá e que pode se legalizar através desse programa aqui. Antes disso, um salve aí pro Tiagão, um amigo meu, Tiago Manuel, um amigo meu faz muito tempo que eu não vejo, que eu não converso com ele. Esse dia a gente conversou aí, acho que foi pelo Instagram, se eu não me engano, mas lá de Presidente Prudente, da época da casa de oração, que a gente ia para a igreja ali, participava do grupo de adolescentes, grupo de jovens, era uma galera muito legal, brincava, o pessoal bastante brincalhão, vamos colocar dessa forma, bastante zoeira, foi um tempo muito gostoso de comunhão que eu tive com ele, com o resto do pessoal aí. Depois cada um tomou o rumo da sua vida, a gente acabou mudando de igreja, enfim. Muita coisa aconteceu, mas ele se inscreveu aí, primeiro membro do nosso canal, ajudando aí financeiramente. Muito obrigado aí, Thiago, por essa força. Não sei se você continuou, mas se foi só inscrição de um mês ou foi só um negócio, eu não sei como que funciona essas coisas do YouTube, de uma doação, ou se é uma subscrição mesmo, né? Subscription, como que é? Uma assinatura, enfim. Mas fica aí meus agradecimentos a você. Valeu! E aí, não sei se você está vendo esse vídeo também, enfim, se tiver, comenta aí que a gente dá aquela força. Inclusive o pessoal tá sempre comentando, sempre aí, dando aquela força. Eu sumi, teve uns meio gato pingado aí que notou, então muito obrigado aí. Sou meio gato pingado, mas a galera que tá junto aí com a gente, isso dá força. Talvez para alguns isso seja pouco, para mim já é bastante. Fechou? Mas aí o que acontece aqui, né? O governo liberal do Canadá, esse governo que está aí, continuou no poder. Em março de 2025, ele soltou, alguns meses atrás aí, essas medidas de imigração para legalizar quem está ilegal aqui no Canadá. E até você que está no Brasil e que cumpre alguns requisitos, são uns requisitos bem específicos, ou que também está aqui no Canadá, então são meio que são dois planos dentro de um só. Você pode entrar nessa medida aqui também. Então não é só você que está ilegal, tá? Então é você que está legal ainda, até do Brasil ou aqui no Canadá, você pode usar essa medida aqui para conseguir mudar a sua trajetória aí do Canadá e às vezes ter uma luz. Então fica até o final que eu vou trazer esses dois planos aí e mais uma notícia atual de agora, assim, que está acontecendo agora, para você entender um pouquinho mais dessa situação. Inclusive quem fez esse planejamento aqui foi o Mark Miller. Mark Miller é o antigo ministro da imigração, que foi na época do Trudeau, que quando o McCartney assumiu, eles trocaram para a nova ministra da imigração. Tem um vídeo aí feito dela, vou tentar deixar linkado aí no card, para você dar uma olhada. Muito, assim, não sei se é muito bom ou muito ruim, mas está seguindo o planejamento. E aí, inclusive, esse plano aqui, talvez ele dê continuidade agora, dando mais um corpo, mais uma ajeitada aí para a gente poder ter uma noção do que vai acontecer. Mas a gente sabe que o Canadá, né, quem já estuda um pouquinho do Canadá, sabe que uma das coisas que você vai mais gastar aqui é com relação ao aluguel. O aluguel é muito caro porque falta casa. É uma crise de moradia muito grande. Porque é um resultado da imigração em massa que foi ocorrendo aí nos últimos anos, tanto de refugiado como de estudante e residente permanente também, que o pessoal foi virando.
E para solucionar isso, uma das medidas que eles têm, que eu já também falei bastante disso no canal, é expulsar assim, o quanto antes, o máximo de gente possível, o mais rápido possível, para que as pessoas consigam ir embora e o mercado consiga aí dar essa respirada. E aí a gente tem ainda aqui até uns níveis de... Todos esses links vão estar na descrição, tá? Mas uns níveis de imigração bem alto ainda, apesar deles terem tirado, acho que foi mais ou menos uns 100 mil aí, desse número total. Mas a gente tem aqui, ó, os números totais. E esses números de imigração é para virar o residente permanente mesmo. Então não é de imigração só de estudante, só de trabalho, não. É para quem quer virar canadense. Então são os níveis altos aí que eles têm de meta. E a gente vê aqui, ó, que eles têm esse Federal Economic Priorities, que é a prioridade federal aí para a área econômica, que são algumas classes que a gente vê que elas são às vezes meio jogadas assim, que eles colocam dentro desse bolo. Então, eu tô com a minha colinha aqui, porque para ser mais informativo eu não consigo ficar 100% olhando para aí, porque eu tenho que trazer muita informação, a gente não consegue decorar. Tenho só uma colinha aqui para eu não me perder. Mas aí, esses níveis aqui, eles vão incluir esses caras aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o nível 5 aqui, ó, a nota 5, né? Essa nota geral da PEC. Eles falam aqui, ó, que isso aqui vai incluir, que esses números aqui, que são os maiores, tá? Ó, que é esses 40 mil. Lógico, Privacy in Canada Focus aqui, obviamente, né? E tem esse Prevention Enemy Program, que isso aqui a gente ainda não está experienciando muito não, tá? Cortou bastante. Mas enfim, isso aqui foi antes dessas novas medidas. Mas essa aqui, como não teve muita notícia recente, e eu acho que vai ter agora para o final do ano, eu estou trazendo para vocês. Então ele tem esse número aqui, desse Federal Economic Priorities. Então esse número aqui é um dos maiores dali. Ele está incluso, né, o Healthcare Occupations, que isso aí não é segredo para ninguém. Quem é de Healthcare já está sabendo que tem bastante oportunidade. Trade Occupations, que é onde se baseia mais esse programa. E French, né, e a pessoal que fala francês, que inclusive eu estou fazendo. Se der certo, eu vou fazer um curso de graça para vocês aqui de francês. Não vou cobrar nada, só sua visualização e seu like. E que vai ajudar você a dar um pontapé aí gigantesco para pelo menos... Desculpa que eu dou mais estralas. Eu estralo o cotovelo aqui assim, ó. Enfim, faz uns estralos altos, hoje não fez. Mas eu vou fazer um curso para você pelo menos chegar no CLB 5, que tem uma novidade gigantesca aí. Uma novidade não, né? Mas pouca gente sabe, eu vou contar isso para vocês provavelmente no próximo vídeo, tá? E aí, o francês aqui, com certeza ele vai dar ele é o primeiro, com certeza, assim, de lista de prioridade. Depois a gente vai pegar trades e healthcare, que vão estar pau a pau ali. E desses números aqui, ó, desses 41 mil, que é um número grande, como eu falei, tá um dos tops ali. Mas se você está aplicando aqui, você sabe que, apesar de ser um número grande, é um número que você tem que batalhar para estar ali no meio, tá? Não é fácil, não. E a observação, né? Tech foi pro beleléu. Tech não existe aqui. Ele tá lá na lista das high priorities também, mas enfim, não adentrar nesse assunto que você vê, é muito vespeiro para mexer. Vamos de pouquinho em pouquinho. Mas dentro desse Federal Economic Priorities que a gente vai ter, que está em torno de 41 mil, eles vão tirar uma boa parcela dessa galera. A gente não tem o número, mas é uma boa parcela, que é o engenheiro do programa, que, tipo, cara, daqueles que são legais, quem tá aqui legal, quem tá aqui estudando, quem tá aqui trabalhando, quem tá batalhando para manter o status, tudo mais, eles vão tirar uma boa parcela desses 41 mil para dar para as pessoas que estão de forma ilegal aqui no Canadá. E aí que o bicho pega, né? Que tem muita gente reclamando, com razão, né? E dessa parcela que vai ser retirada para o pessoal que está aqui no Canadá, ilegal aqui no Canadá, vai ser uma parte mais da construção civil. E eu queria até trazer também essa matéria que eu achei muito interessante, que é de agora, ó, de agosto, 19 de agosto, que fala que tem sim uma crise de casas aqui no Canadá, de moradia no Canadá, que a construção civil teoricamente era para suprir isso, e que o governo
o governo liberal prometeu também níveis altíssimos, vamos ver aqui também, e não estão cumprindo, né? E aí isso aqui é um forecast, uma previsão do que vai acontecer, a previsão de órgãos oficiais aqui do Canadá. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque a matéria é muito grande, vou deixar para você ler também. Deve ter um paywall aí, um negócio que você vai ter que pagar, mas provavelmente você vai ter direito a uns 2 ou 3 artigos gratuitos, tá? Mas aí aqui a gente tem os níveis assustadores, tá? Porque esse ano, provavelmente é o ano que... ano passado, na verdade, é o ano que mais construiu casa, que a gente está com em torno de 245 mil. Esse ano a gente está um pouquinho menos, 237. Para 2025, 26, a gente vai estar com 227. E para 2027 a gente vai estar com 220 mil casas construídas somente, tá? Somente. Por quê? Porque a base aqui desse órgão aqui, que é o CMHC, que eu tenho que procurar aqui o nome, que é esse aqui, o Canada Mortgage and Housing Corporation. Ele fala que o ideal seria em torno de 480 mil por ano. Por ano, a gente está batendo nem metade, tá? Isso para você ter níveis razoáveis de moradia, para as pessoas poderem morar e comprar. Porque quem mora aqui, gente, sabe que não vai ter uma casa. Não vai ter. Só se você vai, obviamente, pro interior. Alberta está ficando caro também, tem muita gente reclamando. Obviamente que é bem mais acessível que aqui. Mas quando a gente compara com o nosso vizinho, que é os Estados Unidos, cara, não tem comparação. Você vai ver casas aqui no Canadá e casas nos Estados Unidos, pelo mesmo valor aí, dependendo do estado que você está olhando. Aqui você consegue um condomínio, um apartamento. Lá nos Estados Unidos você consegue uma casa de 2, 3 andares, entendeu? Com quintal, tudo, entendeu? Então, isso aqui é para você ter um nível normal de moradia, não tão como não estamos conseguindo alcançar. E o que eu queria mostrar aqui é que até na época, esse Mike Moffat aqui, que na época era o conselheiro econômico do Trudeau, ele mesmo, do Partido Liberal, né, fala que o pessoal aqui não está prestando muita atenção nessa crise que está vindo, parece que eles estão dormindo. O governo atual, que continua sendo o governo liberal, que é esse aqui, cara, se eles não fizerem alguma coisa para mudar o nível de construção de casas, a gente vai ter uma crise mais forte ainda nos próximos anos. Por quê? Porque casa com isso aqui, com muita gente vindo, 395 mil vindo, e a gente está construindo 200 mil casas por ano, entendeu? E esse outro aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas é uma crise que já tá, né? A bola de neve só tende a aumentar. E aí, o que é um dos maiores problemas que a gente vê? Que é o nível de burocracia para você construir uma casa, o nível de impedimentos que o governo faz com que as pessoas tenham, para as construtoras construírem a casa, e as tarifas, né, que eles estão jogando agora, culpando as tarifas. Mas a gente vê que essa crise é desde 2024, tá? Então não tinha tarifa ainda, né? Não tinha nem ameaça de tarifa. Então a gente vê que muitas vezes eles vão, porque o pessoal sempre está falando das tarifas agora como se fosse algo que está acontecendo faz tempo, né? E antes era pandemia. E aí todo mundo fala, mas o mundo inteiro mudou. O mundo inteiro mudou porque o mundo inteiro tomou medidas completamente desastrosas de maneira econômica. Então fala, o mundo mudou. Todo mundo fala essa palavra deixando o éter, né? Deixando o nada. As políticas públicas têm consequências, né? A gente tá vendo isso aí. No Brasil a gente sabe o poder da moeda, como ela vai rápido quando imprime, né? Nossos pais, principalmente. Pergunta para qualquer pessoa aí, 50 a mais, eles vão te falar como que era na época deles aí, de questão de guardar dinheiro. Não existia. Você guardava dinheiro, 10ão, que você comprava um pão hoje e amanhã você não comprava uma bala, né? Mas enfim. E aí esse governo liberal, ele prometeu 500 mil casas por ano até em 10 anos. Isso são níveis que superam os níveis da pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E não conseguiram, né? Não vão conseguir cumprir porque não estão batendo nem metade disso, né? Nem metade, sim. Estão batendo dois quintos por aí, não sei, 2 quintos e meio, sei lá. Mas enfim, não vou conseguir, tá? A gente vai ter mais outra crise aí. Então se você quer uma casa, muito provavelmente não vai ter.
se o seu sonho é ter uma casa e morar no Canadá, pense muito bem antes de vir para cá. Não sei que você vai novamente para uma cidadezinha bem vila aí, mas você vai ganhar dinheiro conforme aquela cidade e a economia daquela cidade, provavelmente uma casa daquela cidade, para quem trabalha naquela cidade, vai ser muito caro. Enfim, então um dos pontos que eram para ajudar nisso é a eliminação do GST, não fizeram nada ainda, e outras coisitas mais aqui que eu não vou adentrar porque foge ao escopo, mas só para vocês entenderem como que está hoje a questão da crise de moradia no Canadá, para vocês entenderem um pouquinho mais desse programa também. E aqui a gente também vai ter as promessas dos outros partidos, enfim, não compensa, não convém adentrar nisso aqui porque já foi, né? Se tiver outra eleição, a gente entra mais nisso aqui. Mas enfim, e aí a gente vê que esse é o que eles chamam de Out of Status Constructions Pathway, que ele vai estar aqui no finalzinho. Tem esse termo aqui, né? Eu tenho que ir para o Quick Facts aqui e eu vou dar só uma pesquisada aqui. Não foi nesse aqui não. É o Out of Status. Nesse modelo ainda tem que aprender para fazer as coisas mais rápido. Mas enfim, tem esse aqui, ó. Então a gente vai ver que esse é um programa que começou por Ontário, tá? Que esse é Out of Status Construction Workers Pathway, que é um caminho para quem está sem status, ou seja, quem está ilegal. Eu só não gosto de falar ilegal, né? Fala fora de status. Tá ilegal, você tá ilegal, você não tá conforme as leis. Né? Se a polícia pegar, você vai embora. É isso. E para quem trabalha na área da construção civil. E aí são várias áreas, tá? E esse programa, ele começou em novembro de 2024 em Ontário. Se eu não me engano, é Toronto mais especificamente. Mas eu vou falar da província porque eu tenho mais chance de acertar. E aí, já chamaram 1.300. Olha só. 1.300 começou em novembro de 2024. Olha onde a pessoa já chamou. Lembrando que a gente tem 41 mil aqui, ó. Aqui já cai lá para os 40 e quebrado, né? Então, assim, isso vai tirar meu e seu, que tá legal aqui, para entregar para as pessoas que estão ilegais. Né? A gente que sofre aqui para se manter no status acaba sendo prejudicado. E aí, eu queria mostrar esse outro aqui também para vocês, que é seria esse número primeiro, né? E agora parece que esse programa ele vai ser expandido para o Canadá todo. Não vai ser só em Toronto. Mas, se eu fosse me aplicar por esse programa, eu já iria para Toronto, entendeu? Porque se não expandir para o Canadá, já estou lá em Toronto, é mais fácil de dar certo. Porque às vezes não é expandido para o Canadá todo, a gente não tem muito mais notícia disso. E a gente acaba entrando numa fria, né? E aí a justificativa para eles, como eu falei, vai ser a questão do housing shortage, que é menos casa, e questão das tarifas. Mas como eu já falei, essa crise vem bem antes, tá? Não é de agora. Vai ter pelo menos uns 2, 3, 4 anos aí que ela vem forte, né? E o pessoal vem falando já vem bem antes, né? Então essa crise já vem forte, bem de antes, não adianta colocar a culpa nas tarifas, muito provavelmente é mais por conta da imigração em massa, sem planejamento prévio, sem um planejamento, como que eu posso dizer, mínimo para quem quer trazer tanta gente para cá. E aí como que vai funcionar esse programa? Eu estou colocando aqui só para vocês terem uma noção melhor de onde vai estar o grifado aqui, mas eles vão fazer meio que uma convenção ali e vão chamar essas três partes principais. Tem que pegar claro 10 horas do serviço, então já são 9h16. Vamos lá. Que vai ser o governo federal, o Union, como que é, gente? Quando você no Brasil é obrigatório você ter, né? Quando você tá trabalhando, que você precisa ter o sindicato. Sindicatos. Você vai ter o sindicato, traduzir aqui em português rapidão, e você vai ter os líderes da indústria. A gente não sabe quem são esses líderes da indústria, a gente já sabe
para qual lado vai os sindicatos e o governo federal também. Então esses líderes da indústria aqui a gente fica meio no limbo, porque pode ser qualquer um. E sendo qualquer um, para qual lado eles vão puxar a sardinha. Isso que é o problema, que aí começa a entrar muita politicagem. E aí, para terminar aqui com vocês, ó, a gente vai ter, eu tô perdendo meu mouse aqui, a gente vai ter, tem todo esse texto aqui, você pode ler, você coloca lá para traduzir para português, mas aí a gente vai ter essa parte que eu falei, que você que tá do Brasil, ou você que tá aqui no Canadá, que não tá ilegal, que ainda você pode se aproveitar desse programa. O que acontece? Tem muitos programas aqui de trades, quando você vai trabalhar, você precisa ter uma formação, você precisa ter um study permit, você precisa estudar, você precisa fazer a faculdade, entendeu? E aí, tem muita gente que vem aqui com visto de trabalho e não está com visto de estudo, e aí não pode estudar, não pode se aperfeiçoar para você poder ter o bendito de uma vida melhor, né? Ou de um trabalho melhor, ganhar melhor, enfim, que é esses apprenticeship, apprentices, entendeu? Que é isso aqui, deixa eu ver como que eles traduzem isso para o português. Vou ver como, seria os aprendizes. Então você que está aí de aprendiz de pedreiro e tudo mais, é um pouquinho mais, porque aprendiz, você fala, sei lá, aprendiz não é nada, não, aqui você tem bastante coisa, bastante vantagem. E aí quem que pode participar desse programa? Se você está em alguma dessas ocupações aqui, que vai estar aqui embaixo, também vou deixar esse link na descrição para vocês. Alguma dessas, aqui ó, plumber, por exemplo, que é encanador. Pô, encanador você precisa de um curso para ser encanador aqui, entendeu? Mas enquanto você não é encanador, você precisa estudar. Mas vamos supor que você veio para cá com work permit. Gente, não isso aqui não é uma consultoria legal, tá? Não sou advogado de imigração nem nada, mas eu estou dando um exemplo para vocês, mais ou menos, bem por cima. Tem muita coisa que está em volta disso, tá? Mas vamos supor que você veio para cá como um encanador e você está aí como assistente de encanador porque você não tem o curso de encanador daqui, e aí você está trabalhando com work permit. Mas aí para você fazer o curso de encanador, você precisa do study permit. Mas e aí, até sair o study permit, você às vezes vai precisar tirar um tempo ali, enfim, tem muita coisa envolvida nisso. E aí você acaba perdendo a oportunidade de crescer, enfim, abrir uma empresa aqui, imagina que legal. E aí, o que eles fizeram? Falaram, cara, se você está nessas áreas, você pode estudar sem o study permit. Você não precisa de study permit. Você vai lá, estuda logo, se aperfeiçoa logo e vai para o mercado de trabalho, que é o que a gente precisa agora. Você precisa ter uma oferta de trabalho válida. Então, alguém pode ter... Cara, tem muita gente que vem do Brasil nessas áreas de trades aqui com oferta de trabalho já valendo, tá? Muita gente mesmo. Então, você vai ter que estar com o trades aí, uma oferta válida de trabalho. Você vai ter que estar dentro uma dessas profissões aí que você para e vê certinho, tá? E depois você pode vir aqui até e você coloca um NOC, por exemplo, ó. Pô, Kai, que Construction Estimators, que é isso aqui? Eu acho que eu sou esse aqui. Você vem aqui no Google e coloca, entendeu? Você coloca lá e aí você vai ver que ele vai te dar aqui, ó, tudo que é o Construction Estimator, para você ter uma ideia melhor. E você vai precisar que o seu empregador meio que autorize, né? E aí tem esse último aqui, que você vai ter que estar registrado, obviamente, um órgão oficial, algum lugar bom, né? Não é qualquer lugar que vai poder te dar esse ensino, tem que estar autorizado ali e tudo mais, com certificado, etc e tal. Então, isso aí é meio óbvio. E isso, esse aqui, a gente tem, que assim, a gente não tem uma data certa de início, esse aqui, tá? Tem uns que até falam que você vai ter que estar pelo menos 5 anos ilegal aqui no Canadá, mas é bom você dar uma olhada nesse Out of Status Construction Workers Pathway de Toronto. Dá uma olhada, que se esse aqui for, ele vai ser muito parecido com o de Toronto. Esse termo aqui que você tem que procurar, Out of Status Construction Workers Pathway. Dá uma olhada nesse aí, muito provavelmente quando vier vai ser dessa forma. Mas essa questão do estudo, cara, tá valendo agora. Então você tem chance agora de conseguir investir nessa sua educação.
eu tô seriamente pensando nisso, eu vou tentar o francês agora. Esse é o tripé. Cara, se você tiver o francês, o trades e o inglês, velho, você tá dentro. Tá muito fácil. Tá muito fácil para quem tem esse tripé. Então, eu vou tentar o francês agora, tô terminando meu curso ainda. Se não der certo, eu já tô com a mão aí na roda para mandar um trabalho de pedreirão mesmo e conseguir migrar o quanto antes, né? Obviamente vai demorar um pouquinho ainda porque eu tenho que terminar meu copo, mas enfim, se você tiver esse tripé aí, cara, você tá feito. E se você tá aqui no Canadá, eu não recomendo, né, você vir ilegal, vir ilegal já com a ideia de que você vai participar desse programa e isso vai dar certo. Cara, o governo troca e eles podem cancelar isso aqui da noite pro dia, tá? Mas se você tá no Canadá, tá ilegal, tenta dar uma olhada nessa parte de trades. Se você tá trabalhando e quer se especializar, dá uma olhada nisso aqui também que, pô, vai te dar uma grana boa, tá? Tem muita gente aqui que tá trabalhando, por exemplo, com ar-condicionado. Eu conheci uns amigos meus, colegas, estavam trabalhando com ar-condicionado. Tipo assim, o cara tá ganhando bem. Tá ganhando 100 mil, mais ou menos, por ano. Uns 80, 100 mil por ano. Mas tem colegas dele que já terminou o curso e eles abriram empresa. O cara já tá pra 200. Entendeu? É pouca gente. Não é todo mundo que consegue, tá? Não é todo mundo que consegue. É um negócio aí de 5, 6, 7 anos. Tem que montar empresa e tudo mais. Mas assim, 150, 200 mil por ano é uma graninha boa, né? Uma graninha boa. Enfim, não tô querendo colocar ilusão, tá? Não pensa que você vai conseguir isso da noite pro dia. Não quero colocar ilusão na sua cabeça, mas é um negócio legal, né? Fala a verdade. Enfim, comenta aí se você curtiu. Tô tentando deixar mais nessa pegada mais de podcast visual aí pra vocês verem se curtem. Se curtiu, comenta. Se não curtiu, comenta. Dá dicas aí de vídeo que vocês querem que eu fale. Vou tentar trazer mais notícias aqui pra vocês também. Beleza? Tamo junto. Valeu. Até a próxima.